A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos de volta com nosso conteúdo de Gênesis a Apocalipse, trazendo uma análise simples, mas importante a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. No conteúdo anterior, nós falamos sobre os pecados dos filhos de Jacó e abordamos aquele massacre causado por Simeão e Levi pelo fato de Dinar ser estuprada por Siquém, um príncipe de Siquém, filho de Hamor. Nesse conteúdo estaremos, portanto, voltados para Judá, um dos filhos de Jacó, que também teve uma experiência muito negativa na questão da moral, e isso repercutiu na família, na sua própria família, pois se não fosse a misericórdia de Deus, até mesmo a linhagem do Redentor da humanidade estaria comprometida pelos atos que acontece com Judá a partir do momento que ele deixa a tribo de seu pai, seus irmãos, toda a sua comunidade e se distancia Canaã adentro para conviver com um cidadão chamado Ira, um adulamita, de onde ele constitui família. No capítulo 38 de Gênesis, versículos de número 1 ao versículo 31, nós temos, portanto, aqui a imoralidade sexual e a hipocrisia da parte de Judá. Mas vamos, portanto, analisando os versículos mais importantes da história para que a gente possa perceber a estratégia do diabo para destruir os planos de Deus para o surgimento do Redentor da humanidade. Por outro lado, a gente percebe também o cuidado de Deus, a presença de Deus nesta família. Embora eram falhos, mas Deus estava acompanhando cada detalhe desse povo. Deus tinha um plano prometido a Abraão lá no capítulo 12, conforme nós sabemos. Assim que Judá partiu para morar com o adulamita, ele contraiu matrimônio com uma mulher cananeia. Isso já feriu os princípios básicos deixados por Deus. Pois Abraão procurou uma esposa para Isaque lá em Padã Arã, entre os parentes. Jacó, pela mesma forma, em Padã Arã, orientado por Isaque, casou com Raquel. E como nós estamos acompanhando aqui a história, as duas mulheres e as duas concubinas deram a Jacó 12 filhos. Judá parece desconhecer os costumes da família, se separa da família e vai contrair matrimônio com a cananeia. E isso já era uma estratégia do inimigo para tentar manchar a linhagem sagrada.
Judá se separa de entre seus irmãos, contrai matrimônio com a filha de um adulamita chamado Ira. E esse capítulo é um parêntese introduzido aqui que ilustra o pecado, as trevas, a corrupção, a obstinação dos irmãos de José durante todo o período da sua ausência, pois José fora vendido e levado ao Egito, rejeitado por todos os seus irmãos. Sendo assim, mostra uma antecipação da condição moral dos judeus de hoje, que rejeitam o Messias de uma forma tão declarada que nós não conseguimos imaginar. Ele casou com essa cananeia e ele teve 3 filhos através dela: Onã e Selar. 3 filhos. Capítulo 38, verso 1. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suar, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu a ele um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selar. Então, deixando o seu povo, seus irmãos, sua tribo, se uniu aos ímpios, casou com uma mulher completamente fora dos padrões dos patriarcas, e desse casamento, portanto, nasce Onã e Selar. Crescendo seus filhos, chega à idade de casar. Veja que o tempo passou, muito tempo se passou. E o filho mais velho de Judá, então, agora precisava também ter a sua esposa. E o que Judá faz? Ele prepara uma mulher para o seu filho mais velho. E aqui no versículo 6 ao 10, Judá escolhe uma mulher chamada Tamar para ser a esposa de morre antes de ter filho, deixando a Onã a incumbência de suscitar descendência dele através de Tamar. E é interessante que, ao contrair casamento com uma cananita, mostra que ele pecou de olhos abertos, porque ele sabia a vontade de Deus quanto ao casamento entre os patriarcas, conforme nós já analisamos aqui. Pois bem, Judá, portanto, escolhendo uma esposa para seu filho Tamar, ela é escolhida para casar com versículo 7. A Bíblia diz assim: mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Olha que estranho. Não se sabe como se deu esse fato. Provavelmente ele tinha se envolvido com a idolatria cananita, que era muito perversa, de forma que antes
desse rapaz ter filho com Tamar, Deus mata ele. Deus tira sua vida como uma forma de julgamento. Aí sobra Onã. E Judá, portanto, dá Tamar ao irmão Onã para suscitar descendência ao seu irmão falecido. E o diabo trabalhando para prejudicar a vinda do Redentor da humanidade que viria da tribo de Judá. Onã, por incrível que pareça, também morre. Deus o matou, Onã também. Deus o tirou a vida. Vamos analisar aqui os versículos 6 ao 10. O que diz a palavra de Deus? Onã, que era o segundo filho de Judá, o versículo de número 8. Então Judá disse a Onã: case com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e deu a descendência a seu irmão. Não era de Onã, mas do irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência dele. Olha que absurdo. E foi por causa disto que Deus o matou. Parece uma coisa sem sentido, uma coisa simples, mas não. Aqui estava uma astúcia de Satanás, conforme falamos, para interromper a linhagem sagrada de onde nasceria mais tarde o Messias, o Redentor da humanidade. Onã estava dizendo com essa atitude dele que não se importava sobre o Redentor que viria ao mundo. Ele não quis saber dessas coisas. Não quis a esposa. Rejeitou o mandato de seu pai Judá e fez essa loucura de ter relações com ela e derramar o sêmen fora para que ela não engravidasse. E isso foi mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Veja o que diz a palavra. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Olha aqui, o versículo 10. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Que maldade, que coisa mais horripilante que acontece na família sagrada, não é verdade? Morto o filho mais velho e também morto Onã, o segundo filho, restava agora o mais novo, Selá, mas ainda era menino. E Tamar já havia casado com os dois filhos mais velhos. E Judá então faz um acordo com ela. Ó Tamar, meus filhos morreram, só tenho agora o Selá, que ainda é garoto. Você vá para a casa de seus pais, espere lá, até que o menino cresça. E o menino crescendo, ele casará com você e dará descendência aos seus irmãos. Veja que paciência, não é? Desta mulher. Esperar um menino crescer
para contrair casamento, para dar prosseguimento à linhagem, à parentela. E isso custava tempo. E Tamar tinha uma visão, tinha um propósito, tinha uma finalidade. Aí o que acontece? Judá demonstra o seu lado carnal, sua carnalidade, e termina trazendo uma confusão tremenda nessa situação. Por quê? O rapaz já estava grande, já estava em idade de contrair casamento, Tamar mais velha, evidentemente, mas Judá não cumpriu, não deu o rapaz como esposo para ela. E ela, percebendo isso, usou de astúcia. Ela se fingiu de prostituta para tentar seduzir o próprio sogro. Por isso, a Bíblia nos mostra, no versículo 14 ao 23, mais tarde, percebendo que a promessa não poderia ser mantida, Tamar disfarça-se de prostituta e seduz a Judá a se deitar com ela. Ele vê na porta de Timna, na cidade, aquela mulher com um véu posto, e ele então, vendo ela e percebendo que era uma prostituta, ele a convida: olha, venha deitar comigo. E aí houve toda aquela trama. Sim, tudo bem, eu vou, mas você vai me dar o que de recompensa? Ah, eu te dou um dos meus cabritos. Mas como estava longe, ela pediu uma prova, um penhor, para que não corresse o erro de ser ludibriada por ele. Mas eu não tenho nada. Ela então disse: me dê o seu cordão que está aí no seu pescoço, o seu cajado, e quando você me trouxer o cabrito, eu te devolvo. Tudo bem. Aí o que acontece? Ela então deitou-se com ele. Ele a possuiu e ela veio mais tarde a engravidar-se dele. 3 meses mais tarde, Judá descobre a gravidez de Tamar e ordena que ela seja queimada. Veja a audácia de um homem carnal, de um homem que se deixou levar pelas suas emoções. Ele ordena que ela seja queimada. Tamar, portanto, rapidamente providenciou as provas irrefutáveis de que o pai da criança é ninguém menos que o próprio Judá. E quando prepararam para incendiá-la, ela disse: não, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque de quem é esses objetos? É o pai da criança. O cordão e o cajado. E ali, quando, nos versículos 24 ao 25, como diz a palavra de Deus assim, olha: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. E disse Judá: tragam-na para que a queimem-na viva. Olha a crueldade de um cara que devia tudo, que era mais pecador do que a própria Tamar. Que a Tamar, ela tinha uma visão futurística. Ela tinha uma certa um certo conhecimento das linhagens patriarcais. Então ela era mais cuidadosa nos princípios da genealogia do que o próprio Judá. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro:
estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Veja que o pessoal de Jacó, cada um tinha um emblema. Um emblema. Isso mostra que eles eram uma tribo organizada, que vivia em função de uma formação de uma poderosa nação, conforme Deus havia prometido. Então o próprio Judá tinha o seu próprio selo. Simeão tinha o seu selo, os levitas tinham o seu selo. Cada um tinha uma marca, um emblema, um escudo. E Judá entregou isso para a mulher como um penhor. E quando viesse entregar o cabrito, ele buscaria de volta. E ele terminou caindo nesta armadilha. Ele então entra numa confusão. Por quê? Um Judá rubro de vergonha termina reconhecendo sua falha. Versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selar, e não voltou a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Press. E Press entrou na genealogia de Jesus Cristo. Veja como Deus trabalha mesmo em momentos de erros dos seus filhos. Até porque Jesus Cristo não foi concebido por vontade humana, mas pelo Espírito Santo. Por isso essas tramas de casamentos, esses erros graves, esses pecados terríveis, não afetou a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da linhagem de Judá, mas Jesus Cristo nasceu pelo poder do Espírito Santo e não pela junção de um homem e uma mulher. Conforme nós sabemos, seu nascimento foi virginal. Mas Deus é misericordioso, que trabalha com pessoas pecadoras, pessoas falhas, para cumprir através delas os seus propósitos. E isso é muito significativo. Como eu disse a vocês, esse capítulo aqui é um parêntese, é uma passagem parentética que entra dentro de um assunto quando o assunto é bloqueado, e a história de Judá e Tamar entra, depois volta novamente àquela história que a Bíblia estava reportando. Portanto, no capítulo 37, versículo 1 a 36, a Bíblia reporta sobre a traição da parte dos 10 filhos de Jacó. Esses irmãos invejosos do carinho especial de Jacó para com José, termina vendendo o irmão mais novo, que se torna escravo no Egito. E sobre a vida de José é o que iremos analisar no próximo conteúdo, querendo Deus. A história de Judá e Tamar, aqui nós
aprendemos como que um cidadão deixa o seu clã, o seu povo, sua tribo, seus irmãos e se afasta para o mundo, para o meio dos cananitas, onde ali casa, tem 3 filhos, os filhos, usados pelo inimigo, tenta bloquear a vinda do Redentor naquela questão da idolatria do primeiro filho e da maldade do segundo, de On, jogando o Semi fora, um certo bloqueio do surgimento do Redentor, e o caso de Judá e Tamar, a sua nora, que ela veio a engravidar, teve 2 filhos, e Press se tornou, portanto, uma pessoa da genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos vendo sobre a vida de José, de entre seus irmãos até o Egito, na casa de Potifar. Que Deus lhe abençoe. Deixe o seu joia. Faça o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. E assim nós estaremos motivados a continuar reproduzindo os conteúdos como este, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.